Opa, e aí galera, beleza? Vamos começar aqui o nosso decalque que vai ser sobre o realismo colorido. Eu resolvi escolher esse desenho por ser um desenho que as pessoas mais procuram, que são flores. O pássaro ele pode entrar em algumas ocasiões, mas as flores elas são bem requisitadas. Mas basicamente aqui é o seguinte, eu fiz essa composição no Photoshop, eu selecionei essa peônia, peguei essas florzinhas e fui fazendo a montagem para ficar interessante para o lugar onde eu vou fazer a tatuagem, que vai ser na perna, né, no tornozelo, um pouco acima do tornozelo direito da pessoa. Eu vou estar trabalhando aqui com o nosso papel stencil, o HC20 mesmo, só que eu vou trabalhar direto na folha sulfite, eu já tinha deixado ele previamente aqui em cima. Então essa folha aqui a gente não vai usar. Eu vou trabalhar com a lapiseira 05 para tirar o decalque. O meu grafite H, ele acabou aqui na cidade, eu não estou achando para comprar. Então eu vou mostrar um esquema que eu costumo fazer quando eu só tenho o grafite HB, que funciona muito bem. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá para a gente tirar o decalque sem nenhum problema. Eu vou começar prendendo aqui a nossa folha no papel de decalque, aqui no nosso stencil. Só para ela não ficar andando na folha, né? E eu tenho essa folha sulfite em branco aqui, que vocês vão ver o que eu vou fazer com o grafite. Beleza? Vamos lá, então, vou começar aqui a brincadeira. Bom, só para explicar para vocês o lance da lapiseira e da folha. Quando você precisa de um detalhe mais fino e alguma coisa mais precisa, que nem de decalque, o que eu faço nada mais é do que dar uma afinada na ponta desse grafite. Você vai rabiscando a folha, rodando a lapiseira, e o que acontece é isso aqui. A gente consegue afinar a ponta do grafite e com isso a gente vai ter um decalque mais preciso. Bom, aí eu vou começar a tirar o decalque e depois, quando tiver com as marcações, eu volto aí para explicar exatamente o porquê de cada uma delas, beleza? Bom, tá aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês agora. O que acontece aqui é o seguinte. A única coisa que eu fui fazendo, não tem nada demais nesse decalque. Eu só refiz todo o contorno de todos os detalhes. Eu quero que vocês prestem atenção nessa partezinha aqui, ó. Porque qual que é o esquema? Tá vendo que eles são tudo muito juntinho, não tem muita definição? Isso aqui é o que o pessoal costuma chamar de blocagem, quando você vai fazer a pintura. Você simplesmente não vai precisar do contorno de nada, a gente vai fazendo o preenchimento de cada uma dessas pétalas com as cores que são diferentes, uns tons mais claros e outros mais escuros, e depois no final da tatuagem isso daí já vai dar esse mesmo aspecto, porque você vai trabalhando em blocos distintos de tatuagem. No caso da flor aqui no seguinte, ela não fica tão evidente esse sistema de blocagem, então fica um pouco mais complicado da gente fazer. Mas isso dá para fazer em outros tipos de tatuagem quando o contraste dele não é tão sutil assim, principalmente quando a gente está fazendo um trabalho mais
ou um trabalho de um rosto, algumas partes de olho, onde você não consegue ter a percepção exatamente ali dos cílios, eles não aparecem pelinho por pelinho, é só a diferença de sombras, e aí você consegue fazendo cada uma na sua tonalidade e você chega naquele efeito de realismo que é muito mais simples. E nessa parte de baixo eu fiz a mesma coisa, nas folhas um decalque mais simples, apesar do grau de detalhamento que ela tem. Se você começa a colocar todos esses detalhes para tentar ser o mais fiel possível, o seu decalque ele vai virar praticamente uma mancha, e eu não gosto de trabalhar dessa maneira, tá? O que eu fiz foi tipo marcar só as veias principais aqui da planta e determinar exatamente ali mais ou menos onde estão as veias e o risquinho de sempre fazer o contorno. O restante eu vou fazendo tudo direto na hora de fazer a tatu. Beleza? Então tá aí, o decalque ele tá pronto, tá tirado, sem segredo. O esquema ali do grafite, de você apontar a ponta do grafite, é bem interessante para quando você precisa de um traço mais fino e você não tem um grafite H. E é isso daí, decalque tirado.